Olá pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa quarta aula de bacteriologia e nessa aula de hoje o tema que eu vou estar abordando será controle do crescimento bacteriano. O controle de crescimento microbiano ou bacteriano começou há aproximadamente 100 anos, quando Pasteur levou os cientistas a acreditarem que os micro-organismos seriam a possível causa das doenças da época. E aí, no século XIX, médicos utilizaram essa ideia do Pasteur em algumas das primeiras práticas de controle microbiano para procedimentos médicos, como, por exemplo, a lavagem das mãos com hipoclorito de cálcio, que matavam os micro-organismos, e a utilização de técnicas de cirurgia asséptica para impedir a contaminação de feridas cirúrgicas. Portanto, quando nos referimos a métodos de controle microbiano, né, ou simplesmente ao controle microbiano, trata-se de métodos que são aplicados com o objetivo de destruir, inibir, assim como remover micro-organismos de modo geral. E quais são os principais métodos, né? Então, esses métodos de controle microbianos, eles são classificados em dois grupos: em agentes físicos, né, e agentes químicos. Então, esses são os dois principais grupos, né, de métodos de controle microbiano, que quando aplicado um determinado método, né, que faz parte desse grupo de agentes físicos, ou no caso de agentes químicos, tem como objetivo reduzir os micro-organismos em números aceitáveis ou até mesmo obter a ausência total desses micro-organismos. Mas é necessário realizar uma avaliação, né, para determinar qual método, né, físico ou químico é ideal para aquele determinado micro-organismo que você quer eliminar ou que você quer reduzir, né, ou quer inibir o crescimento dele. Então, você precisa avaliar a natureza do agente físico ou químico a ser utilizado, assim como também o tipo de material que contém o microorganismo. Porque dependendo do microorganismo, dependendo do tipo de material que ele possui na sua estrutura, como por exemplo bactérias gram-negativas, assim como espécies de micobactérias, principalmente as micobactérias, que são bactérias que possuem uma camada lipídica superior à membrana externa das bactérias gram-negativas. Então, as micobactérias são micro-organismos em que são resistentes a determinados métodos de controle microbiano. Tá? Então, quais são os motivos reais para o uso de métodos de controle microbiano, seja ele físico ou químico? Tem como função inibir a propagação, né, de bactérias principalmente patogênicas, esse é o principal objetivo. Né? Nós já vimos em aulas anteriores que tem os micro-organismos que são patogênicos e aqueles não patogênicos. Então, quando a gente utiliza um método de controle microbiano, o principal motivo é com relação a esses micro-organismos causadores de doenças, né? Que pode estar causando doenças tanto em seres humanos, assim como em outras espécies de animais. O controle microbiano ele também pode ser utilizado com a finalidade de conservação, assim como obter um aumento da validade de produtos alimentícios, assim como também conservação da água e do meio ambiente, né, de determinados, vamos pensar assim, locais, né, e de um determinado ambiente, como por exemplo no ambiente hospitalar, constantemente está sendo utilizado métodos de controle microbiano, né, principalmente métodos químicos, porque trata-se de um ambiente que tem uma grande quantidade de micro-organismos e que quase 100% desses micro-organismos eles são altamente patogênicos. Sendo assim, o controle do crescimento bacteriano possui algumas terminologias que são importantes, como por exemplo esterilização, que é quando se utiliza um determinado produto químico ou algum agente físico que consegue, por meio desses métodos,
a remoção ou destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos bacterianos. Só que tem uma exceção, né? No caso dos prions, que são agentes infecciosos compostos por proteínas, onde tais agentes eles não possuem ácidos nucleicos, são altamente resistentes a todos os modos de esterilização. Uma outra variação de esterilização é a comercial. É um processo, né, é um método físico utilizando calor, né, para a esterilização de alimentos enlatados. Então, as pessoas acreditam que os alimentos enlatados à venda em supermercados são completamente estéreis. Na realidade, o tratamento com calor para obter a esterilização, né, ou seja, eliminar totalmente todas as formas de vida, incluindo os esporos bacterianos de qualquer tipo de bactéria, iria degradar o alimento. Portanto, os alimentos eles são submetidos apenas ao calor suficiente para destruir os esporos de Clostridium botulinum, que é uma bactéria formadora de esporo que normalmente está presente no meio ambiente, que pode estar contaminando os alimentos e que produzem toxinas como toxina botulínica, que causa o botulismo, que pode ser uma doença fatal em algumas situações. Então, os esporos de uma série de bactérias classificadas como termófilas, que são bactérias capazes de causar deterioração dos alimentos, mas não causar doenças em seres humanos, são mais resistentes ao calor que o Clostridium botulinum. Então, se esse alimento, né, esses enlatados que estão no supermercado, se eles estivessem contaminados, por exemplo, né, dentro desse produto, tivesse a presença desses esporos de bactérias que são termófilas, nesse processo de esterilização comercial, elas não iriam morrer. Só que como esse produto, né, nos supermercados, eles são armazenados em temperatura ambiente, esses micro-organismos eles não crescem, porque para que eles tenham um crescimento, seria necessário uma temperatura acima de 45 graus Celsius. Um outro termo utilizado também é a desinfecção. Esse termo refere-se à destruição apenas de patógenos na sua forma vegetativa, o que não é o mesmo que esterilidade completa, porque bactérias esporuladas não são destruídas, não são eliminadas por métodos de desinfecção. É um processo realizado com o uso de substâncias químicas, assim como agentes físicos também, como radiação ultravioleta, água fervente ou, no caso de vapor. Só que na prática mesmo, o termo é mais comumente aplicado ao uso de um produto químico, conhecido como desinfetante, e aí utilizado para tratar uma superfície ou uma substância inerte, ou seja, algo que não tem vida, né? Porque quando se refere à eliminação ou à remoção de um micro-organismo presente em um organismo vivo, utiliza-se outro termo. Esse termo utilizado é a antisepsia, né, que consiste na utilização de produtos sobre a pele ou mucosas de um organismo vivo, com o objetivo também de matar ou reduzir os micro-organismos em sua superfície. E aí esse produto utilizado, ele é chamado de antisséptico. E existem algumas variações de antisepsia e desinfecção, como, por exemplo, degerminação e sanitização. A degerminação é nada mais do que uma remoção mecânica, né? Em vez da morte do micro-organismo. Então, o micro-organismo ele é removido, né, apenas da maioria dos organismos em uma área limitada, só que no caso de um organismo vivo. Então, quando a gente vai tomar uma injeção, por exemplo, em que pega o algodão com álcool e passa em uma pequena superfície, né? No caso no braço ou no glúteo, por exemplo, isso é um processo de degerminação, onde está fazendo aí uma remoção mecânica da maioria dos micro-organismos que estão presentes ali em uma área limitada aonde será aplicado a injeção. Já no caso da sanitização,
tem como finalidade de reduzir o número de micro-organismos, né? Ou seja, a contagem de micro-organismos a níveis seguros de saúde pública, assim minimizar as chances de transmissão de um usuário para outro, através do compartilhamento, por exemplo, de talheres, de copos, de pratos. Então, os restaurantes, por exemplo, eles realizam a lavagem, né, desses, no caso de talheres, de copos, de pratos, né? Pode ser através de água quente, utilizando água quente, ou no caso até mesmo de máquinas, né, em que aquecem, chega a altas temperaturas para realizar esse processo de lavagem, né? Assim como também pelo uso de produtos químicos, que são desinfetantes. Né? Coloca lá dentro da pia, por exemplo, um grande volume de água e ali coloca uma certa quantidade de um determinado desinfetante e esses pratos, talheres, eles são imersos nessa água contendo esse produto químico e dessa forma vai estar reduzindo, né, a quantidade de micro-organismos que possam estar presentes nesses utensílios de cozinha e assim vai minimizar o risco de transmitir de um indivíduo para outro. Então, de que forma que podemos classificar esses agentes químicos ou esses agentes físicos, né, onde nós podemos chamá-los de antibacterianos, por exemplo, segundo o efeito sobre os micro-organismos? Então, segundo o efeito de um agente físico ou de um agente químico, né, sobre um micro-organismo, ele pode ser classificado como um agente bacteriostático ou, no caso, como um agente bactericida. Então, quando a gente se refere a um agente, né, bacteriostático, ele tem como função inibir o crescimento e a multiplicação de bactérias apenas. Uma vez que esse agente bacteriostático ele é retirado, ele é removido, esse micro-organismo ele retorna a crescer novamente. Já no caso de agentes em que eles são bactericidas, eles matam os micro-organismos, né? Geralmente com algumas exceções no caso dos esporos bacterianos. Então, um fungicida, por exemplo, ele mata os fungos, um viricida inativa os vírus, um bactericida mata, no caso, bactérias na sua forma vegetativa. Um outro ponto importante é a taxa de morte microbiana. Então, quando a gente utiliza qualquer um método de controle microbiano, que seja físico ou seja químico, em que esse método ele tem aí uma ação biocida, né, em que causa a morte do micro-organismo, esse micro-organismo, essa população microbiana, ela normalmente morre em uma taxa constante, onde para cada minuto em que o tratamento ele é aplicado, 90% da população restante morre. Como, por exemplo, aqui, como podemos observar nessa tabela, uma quantidade, um número aqui de micro-organismos, no caso de bactérias, 1 milhão de bactérias, logo após 1 minuto, né, de um determinado agente biocida, né, no caso um agente químico ou um agente físico, matou 90% desse número de micro-organismos aqui, ou seja, causou a morte aí de 900 mil bactérias com 1 minuto em que esse agente biocida ele está entrando em contato com o micro-organismo. E assim sobrando apenas 100 mil, onde com 2 minutos, mais 90% dessa quantidade de 100 mil irão morrer, né? Então, no caso, 90 mil, restando apenas 10 mil. Com 3 minutos, né, mais 90% desses 10 mil, ou seja, 9 mil morrem, sobrando apenas 1.000. Então, dependendo do agente, né, físico ou químico, biocida, né, no caso microbicida ou bactericida, né, que trata-se aí de um agente em que causa a morte do micro-organismo, dependendo desse produto, pode reduzir esse micro-organismo para uma quantidade aceitável ou pode eliminá-lo completamente. Quais fatores que podem influenciar a afetividade dos tratamentos antimicrobianos, né? Então,
quando se utiliza um determinado método de controle microbiano, seja ele físico ou químico, né? O que pode influenciar nessa ação antimicrobiana desse agente de controle? O número de bactérias. Então, quanto mais micro-organismos existe no início, mais tempo é necessário para eliminar a população inteira. Aqui nessa tabela, nós temos, por exemplo, aqui, 3 populações microbianas, no caso, vamos pensar aqui de bactérias, então 3 populações diferentes, em que essas 3 populações elas foram submetidas ao mesmo agente antimicrobiano, ao mesmo agente de controle microbiano. Então, como podemos observar, essa primeira população aqui, ela foi eliminada, ela foi destruída em um tempo menor, que aqui nessa parte horizontal nós temos o tempo de exposição. Então, essa primeira população aqui, vamos supor que 5 minutos após, ela foi totalmente eliminada, porque tem uma quantidade X de micro-organismo. Já no caso aqui, esse outro exemplo, no caso 10 elevado a 6, que é a segunda população bacteriana, já teve um tempo maior para que sua eliminação ela fosse total, levou em torno de 6 minutos. E aí, essa última população aqui, 10 elevado a 7, levou um tempo maior de 7 minutos. Além do número de bactérias, um outro fator que também pode estar influenciando na efetividade do método de controle que você está utilizando são as influências ambientais. Então, quais são essas influências ambientais? A presença de matéria orgânica, por exemplo. Então, dependendo da matéria orgânica, inibe a ação dos antimicrobianos químicos. Então, dependendo do ambiente onde você irá utilizar um determinado produto químico, como um agente antimicrobiano, dependendo da matéria orgânica que pode estar ali presente, como, por exemplo, sangue, vômito ou até mesmo fezes, isso pode dificultar, pode favorecer a esse micro-organismo que ele se mantenha ali por um tempo maior. Então, é necessário fazer uma seleção, selecionar qual desinfetante, no caso, qual agente químico ideal a ser utilizado, em vista que ali tem um produto, tem uma matéria orgânica que pode estar, de certa forma, protegendo esses micro-organismos. Assim como também micro-organismos que formam biofilme. Micro-organismos que formam biofilme são mais difíceis de serem atingidos com eficiência pelos agentes microbicidas, como, por exemplo, os agentes químicos. Gorduras, assim como proteínas, são especialmente protetoras, e um meio rico nessas substâncias protege os micro-organismos, que dessa forma terão uma taxa de sobrevivência maior. Então, como podemos ver aqui, micro-organismos como bactérias gram-negativas, como eu já citei lá no início, assim como micobactérias, espécies de micobactérias que possuem aquela camada lipídica que é o ácido micólico, esses micro-organismos eles são mais resistentes do que outros micro-organismos que não possuem uma camada lipídica, no caso tão espessa quanto as micobactérias, ou até mesmo as bactérias gram-negativas comparadas às gram-positivas. Elas são mais resistentes à ação dos agentes químicos, exatamente por a presença dessa membrana externa, que é uma membrana lipídica, que vai conferir uma certa proteção ao micro-organismo. Outros fatores também que podem influenciar é o tempo de exposição, assim como as características microbianas. Então, o tempo de exposição, os agentes químicos frequentemente eles requerem exposição prolongada, para que os micro-organismos ou os esporos bacterianos mais resistentes sejam afetados.
Então, isso é algo que deve ser identificado antes da utilização do produto químico, no caso do desinfetante. É importante fazer a leitura do rótulo desse produto, onde ele tem lá as especificações fornecidas pelo fabricante de quanto tempo que esse produto ele deve ficar, né, no ambiente que você deseja obter a eliminação desses micro-organismos, porque dependendo, né, do produto químico, precisa-se de um tempo, né, mínimo para que consiga eliminar, no caso, bactérias vegetativas ou até mesmo um tempo X para que você consiga obter a eliminação de bactérias esporuladas. Características microbianas, né? São características que podem interferir na escolha dos métodos de controle, tanto químico quanto físico, como eu já citei alguns anteriormente. Então, no caso de bactérias gram-negativas, né, bactérias gram-positivas, então é importante observar essas características estruturais para você selecionar o agente químico, selecionar o agente físico adequado. No caso, bactérias que têm a capacidade de formar biofilme, assim como bactérias encapsuladas também, né? A cápsula é uma estrutura que também pode conferir certa resistência ao micro-organismo, né, contra os agentes de controle microbiano, assim como bactérias formadoras de esporos e micro-organismos, né, psicrófilos, mesófilos, termófilos. Essa característica aqui, principalmente quando se utiliza algum método físico, por exemplo, como calor. Então, você precisa avaliar se aquele micro-organismo ele é classificado como psicrófilo, como mesófilo ou como termófilo, né? No caso dos psicrófilos, por exemplo, eles resistem a baixas temperaturas, né? Mesófilos resistem a uma temperatura que varia entre 10 e 50 graus Celsius. Os termófilos, já a temperatura acima de 45 graus Celsius. Então, precisa avaliar todas essas características estruturais, fisiológicas do micro-organismo para você determinar qual método físico ou químico que pode estar sendo utilizado e que seja de fato efetivo. Pois bem, então agora vamos ver os mecanismos de ação dos agentes de controle microbiano, né? Como que esses agentes eles atuam no micro-organismo e é o que vai determinar, né, se vai exercer um efeito bacteriostático ou se vai ter um efeito bactericida. O principal alvo de muitos, né, agentes de controle microbiano é a membrana celular, né? Então, dependendo do agente que está sendo utilizado, ele pode provocar uma alteração da permeabilidade da membrana celular. Então, vocês sabem que a membrana celular de uma célula animal, de uma célula vegetal, assim como da célula bacteriana, tem como função controlar, né, a entrada, assim como a saída de líquidos, entre outros elementos, né? Ou seja, tem uma função seletiva. Então, a partir do momento que, dependendo do agente de controle que está sendo utilizado, ele vai ter como alvo principal essa estrutura, causando aí uma alteração da sua permeabilidade. Então, de que forma, né, que o agente de controle microbiano ele pode causar essa alteração da permeabilidade da membrana? Causando danos aos lipídios ou, no caso, de proteínas, né? Então, a partir do momento que os lipídios, né, assim como as proteínas, que são importantes na construção de uma membrana celular, sofrem danos, significa que essa membrana ela vai ocorrer um rompimento, né? Pode haver um rompimento e decorrente desse rompimento ocorrer um extravasamento do conteúdo celular para o meio externo e assim interferir no crescimento, né, celular, no crescimento do micro-organismo, podendo até provocar a morte diretamente caso ocorra uma lise rapidamente. Então, essa alteração ela pode ser em um grau em que a membrana ela vai se romper completamente, ou pode ser apenas uma alteração de fato dessa permeabilidade, em que haverá uma entrada, uma saída, né, de água, né, do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa,
causando alterações no metabolismo bacteriano. E assim vai estar interferindo no seu crescimento. E um outro possível alvo dos agentes antimicrobianos são as proteínas, né? Então, dependendo do agente antimicrobiano, ele pode provocar danos às proteínas. Então, as bactérias elas possuem uma série de enzimas, né? Que são principalmente proteínas que são vitais para a atividade celular. E essas propriedades funcionais de uma proteína resultam de sua forma tridimensional, né? Então, essa forma tridimensional das proteínas se dá graças a ligações químicas, né, que faz com que ela mantenha essa estrutura. E aí, quais são as principais ligações químicas, né, que eu posso citar aqui agora nesse momento? São as ligações de hidrogênio, assim como ligações covalentes, que são mais fortes, no caso, ligações mais fortes, as pontes de disulfeto. Então, aqui nós podemos observar uma proteína com uma certa característica tridimensional, né? E aqui destacado em amarelo, assim como em azul, vermelho e verde, né? Essas pontes que mantêm essa proteína, né, com esse formato tridimensional. Então, dependendo do agente antimicrobiano que é utilizado, como por exemplo calor, né, ou determinados produtos químicos, podem provocar o rompimento dessas pontes, né, dessas ligações químicas que mantêm essa característica, né, essa forma estrutural das proteínas. E uma vez que ocorre, né, a ruptura, o rompimento dessas ligações, a proteína ela perde essa conformação. E aí, quando acontece isso, chama-se de desnaturação da proteína ou desnaturação proteica. Então, vários agentes antimicrobianos, né, de controle microbiano, têm como mecanismo de ação causar desnaturação proteica a partir do momento que eles atuam diretamente nessas ligações, causando aí as rupturas e a proteína perdendo essa característica tridimensional. Um outro alvo, né, também dos agentes antimicrobianos são os ácidos nucleicos, né, no caso DNA, assim como RNA, dependendo do microorganismo, né? E vocês sabem muito bem que os ácidos nucleicos eles têm como função carregar aí todas as informações genéticas do microorganismo. Portanto, trata-se de uma estrutura essencial. E a partir do momento que um ácido nucleico ele sofre um dano, muita coisa pode acontecer com esse microorganismo, né? Isso vai interferir no seu crescimento, assim como vai interferir até na vida desse microorganismo, podendo provocar diretamente a morte dele, né? Então, esses danos aos ácidos nucleicos, eles podem ser causados por calor, assim como radiação ou até mesmo por substâncias químicas, né, frequentes, né, que são frequentemente letais para a célula, né, que não pode mais se replicar nem realizar funções metabólicas normais, como no caso, por exemplo, realizar a síntese de enzimas ou a síntese proteica. Então, um dano ao ácido nucleico pode levar à morte rapidamente nesse microorganismo, ser letal, ou pode, dependendo, né, da lesão, vamos dizer assim, do dano, alterar suas funções metabólicas inicialmente e isso interferir, né, na capacidade do microorganismo sintetizar elementos que são essenciais e aí esse microorganismo também ele irá morrer, né, dependendo do tempo em que ele está entrando em contato com esse agente antimicrobiano. Tá? Então, dependendo do agente que está causando um dano no DNA, pode ter uma ação bactericida ou pode ter uma ação bacteriostática. Tá? Então, gente, essa foi a primeira parte dessa aula, tá? Porque essa aula, como ela ficou um pouco grande, eu dividi ela em 3 pequenas aulas, né? Essa primeira, que é essa parte introdutória, onde nós vimos alguns conceitos importantes, como as terminologias, né? Os fatores que influenciam, né? A utilização dos agentes antimicrobianos,
entre outras informações, né, como o mecanismo de ação dos antimicrobianos. Então, os próximos 2 vídeos que eu irei gravar, que vocês estarão recebendo também na sequência, o segundo vai ser apenas relacionado aos agentes físicos e o terceiro vídeo apenas dos agentes químicos. Então, eu decidi fazer essa separação para até mesmo facilitar no momento da transformação, né, de PowerPoint para MP3, tá? Então, no caso aqui dos agentes físicos, quais são os principais exemplos, né, de agentes físicos que eu irei abordar nessa segunda videoaula? Calor, né, filtração, frio, ou seja, baixas temperaturas, alta pressão, dessecação, pressão osmótica e radiação, né? Então, tudo isso daqui são exemplos de agentes físicos que podem ser utilizados, né, para inibir, né, o crescimento microbiano, assim como matar diretamente o micro-organismo. Portanto, dependendo do agente físico, ele vai ter uma ação bactericida ou terá uma ação bacteriostática. E aí o nosso foco, né, tanto aqui nos físicos quanto nos químicos, é o mecanismo de ação, né? Como que esses agentes, eles de fato conseguem exercer aí um efeito sobre o micro-organismo. Já no caso aqui dos químicos, vou abordar no terceiro vídeo, né, fenol e compostos fenólicos, assim como biguanidas, um exemplo de biguanida, a clorexidina, halogênios, álcoois, metais pesados e seus compostos, agentes de superfície, conservantes químicos presentes em alimentos, que também têm uma ação antimicrobiana, aldeídos, esterilização química e peroxigênio e outras formas de oxigênio, né, que são aí exemplos de agentes químicos que também, né, exercem aí um efeito sobre os micro-organismos com uma ação bactericida ou uma ação bacteriostática, tá? Então, na sequência, vocês terão que assistir o vídeo número 2, e aí que fala sobre os agentes físicos, e depois o terceiro e último vídeo, que é dos agentes químicos. Até mais, até breve.